Boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres. Estamos na nossa série maravilhosa, que é Eu Não Nasci Para Isso. Que série é essa, pastora? É uma série de cultos voltadas para trazer um despertamento, na verdade, chamar a atenção para coisas que muitas vezes a gente está aceitando na nossa vida, né? Coisas, costumes, características que a gente tem absorvido, tem dito como fazendo parte da nossa vida, quando Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados e para que nós fôssemos livres. Então, hoje a gente vai conversar com duas pessoas muito importantes para mim. Mônica, doutora Olá. Mônica Santana, mais conhecida como minha amiga. Oiê. Né? Mas a outra convidada é uma pessoa muito importante também, porque tem uma história com a gente, né, Mônica? Mônica, mais um apelido da Mônica, que você vai descobrindo, conforme os cultos vão passando, você vai descobrindo que essa pessoa tem vários nomes, entendeu? Cabeçuda foi o primeiro que gerou polêmica, né? As pessoas falaram, não acho que ela é cabeçuda, pastora. Pra mim, ela é a pessoa mais cabeçuda do planeta, que é a minha amiga inteligente. Então, pra caber tudo que ela sabe dentro dessa cabeça, eu chamo ela de cabeçuda porque não caberia tantas informações. Né, minha filha? Outra coisa é Monca, porque as crianças não conseguiam falar o nome dela. Falavam Monca, tia Monca, então virou Monca. Tia Monca pra gente. E é essa pessoa que nos acompanha e que eu creio que vai enriquecer muitíssimo esse nosso bate-papo de hoje é a Monique. Olá. Mais conhecida da gente como Momô. Né? Que está conosco desde os 6 anos de idade. Vimos esta mulher crescer. Falar essa mulher até pesa, né? Até fica assim, né, pra gente? Né? Porque é aquela criança do nosso Kids, hoje, junto do seu marido, tem marido. Tem marido. Junto do seu marido, lidera o nosso Ministério de CIDs, né, dos pré-adolescentes, com muita excelência, com muita graça, e é um deleite para nós. A Mônica estava até chorando nos bastidores, tá, gente? Emocionada, que é uma pessoa que se emociona, com esse privilégio, né, da gente poder ver as gerações se estabelecendo dentro do reino, funcionando no reino, né? A gente está muito feliz e satisfeita. Mamãe tá tranquila? Agora a gente vai conversar do quê, né? Você tá curioso aí? Vou te contar sobre o que a gente vai conversar. Você não nasceu para ser tímido. E a Momô está aqui porque é uma pessoa que venceu, trata, né, constantemente de lidar com essa questão e tem, assim, penso eu que tem sido muito vitoriosa e a gente queria compartilhar com vocês essa experiência, porque apesar de tenra idade, já tem uma longa história com o Senhor e tem bastante coisa para acrescentar pra gente. Vamos começar com a definição, Mamãe? Sim. Vamos, a Mamãe é tão estudiosa, vamos falar outra coisa dela? Vamos? Sim. Sempre foi estudiosa, muito. Tá? Aquela assim, ó, inteligente, a mais inteligente da galera, do time da Mônica. Da minha galera era a Mônica, da dela era ela mesmo, entendeu? E aí falei, olha, vamos conversar desse assunto? Falei, me manda seu resuminho da pessoa. 350 páginas. E ela escolheu a definição, né? Ela levantou a definição. Vamos trazer a definição pra gente começar esse bate-papo? Timidez significa o estado de quem tem vergonha de se expor. Caracteriza-se pela obsessiva preocupação com as atitudes, reações e pensamentos dos outros. E quando eu li essa definição, eu pensei, cara, é literalmente isso. As pessoas, quando são tímidas, elas pensam muito antes de falar, ou elas pensam muito antes de agir, e de tanto pensar, elas acabam não falando ou não fazendo nada. Então, é como se o tímido, ele tivesse essa trava nele, né? Essa coisa de autopreservação, e ele não conseguisse expor aquilo que está dentro dele, ele não conseguisse falar para os outros aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está pensando, na verdade, pela preocupação do que os outros vão pensar e dessa necessidade de afirmação a respeito dos outros. Né? Eu tinha pedido para a doutora Mônica trazer um aspecto mais, assim, psicológico desse traço, né? Pra gente poder entrar no assunto e trazer o aspecto de Deus e bíblico. Isso. Foi muito joia, porque a Monique já começou descortinando o sentido, o significado da palavra, né? E timidez é uma conduta que se repete. Algumas pessoas pensam assim,
Não é que eu sou tímido, eu sou envergonhado. Vergonha e timidez são coisas que se misturam, mas elas são um pouquinho diferentes. A vergonha é um sentimento. Mesmo uma pessoa muito extrovertida, ela pode sentir vergonha em alguns momentos, né? Muitos momentos, porque a gente se expõe muito mais e passa muito mais vergonha. Às vezes a gente, até o mais extrovertido, sente até vergonha alheia. Às vezes meu Deus. Então a vergonha é um sentimento que é muito presente no tímido. O tímido, ele é muito acanhado, por causa dessas coisas que você dissecou aí pra gente, por causa das coisas que ele pensa. E quase todos esses pensamentos, eles têm uma raiz em comum, que é o medo. Medo da rejeição, medo da opinião das pessoas, medo, assim, existe até um estudo neurológico muito legal que fala sobre ilusão de transparência. A sensação que a pessoa tímida tem, inconsciente, imperceptível para ela, é que ela é meio transparente. Então tá todo mundo vendo o que ela tá pensando, tá todo mundo vendo o que ela tá sentindo, tá todo mundo vendo os erros dela. E esta ilusão de transparência faz o tímido querer se retrair. Outra coisa que as pessoas também, às vezes, misturam, que nem mistura timidez com vergonha, a gente está vendo que são duas coisas diferentes. Nem todo envergonhado é tímido, mas todo tímido costuma ser muito envergonhado. Outra confusãozinha, mistura que fazem também muito é a diferença entre timidez e introspecção. O tímido tem essa conduta de retraimento porque ele tem um desconforto social. Alguns falam assim de ansiedade social, grupos numerosos ou pessoas que ele não conhece. Faz o tímido ficar muito assustado e aí ele demanda um recolhimento, ele quer, né, ficar invisível por causa dessa imagem que ele tem de que está todo mundo reprovando e tal. Isso é o tímido, mas o introspectivo, a pessoa que tem essa conduta, isso já não é tanto um comportamento, é mais um traço de personalidade. E uma questão do introspectivo não é que ele tem medo ou dificuldade de se relacionar. Ele não tem vontade de estar com determinados grupos. É uma outra escolha. Sim. Ele falaria normalmente com qualquer pessoa, mas ele não tem vontade. Se ele quisesse, ele falaria. É que ele não faz questão. Exatamente. São motivações diferentes. São diferentes, né? porque ele não teria medo social. Sim. Ele só não tem interesse. Ele está ocupado com outras questões mais internas, mais interiores, e ele não está disponível a esse contato. Esse é um introspectivo. E aí, muitas vezes, um introspectivo passa por tímido. Aliás, por falar em passar, né, os tímidos muitas vezes passam por antissociais, antipáticos, metidos, né? A pessoa é metida, mas é porque ela às vezes é tão retraída que ela nem se importa se ela vai receber esse rótulo desde que deixem ela quieta, né? E até porque, assim, se a motivação é o medo da rejeição, Sim. Na verdade, ela não é uma pessoa arrogante, ela é uma pessoa insegura. Insegura, né? exatamente. É a insegurança dela que faz com que ela se torne, gere esse distanciamento que pode transmitir essa mensagem. Essa mensagem de que você, nossa, é pessoa inacessível, pessoa esquisita, que a gente não consegue, a gente puxa o papo e a pessoa fica meio travadona, é por esse medo. Assim, uma revelação bombástica nesta tarde, né? É que um dia na minha vida, há muitos anos atrás... Há muitos mesmo. Há 40 e tantos anos atrás, eu fui tímida, né? Com o quê? Com 2 anos de idade. Tipo assim, comecei a engatinhar, parei de ficar tímida. Aí tipo já isso. era, passou a timidez. Mas assim, era uma coisa tão forte em mim, pastora, assim, eu tenho as memórias disso. Por exemplo, eu me lembro que eu gostava de dançar, e minha mãe falou, vou te colocar no balé. E eu morava no Meia, tinha uma academia chamada Academia Rio, que era academia de balé, assim, mais importante. Eu fiquei apavorada, não quero. Eu tinha medo das pessoas. Eu tinha medo de chegar nos lugares, eu tremia. Só de passar na rua da Academia Rio, eu já ficava... O coração batia acelerado, então eu tinha medo disso. Eu me lembro que eu fui crescendo, nessa época que minha mãe quis me botar no balé e eu não aceitei, não fui. Eu devia ter uns 7, 8 anos. Depois, um pouco mais velha, indo para a escola já sozinha. Outra coisa que eu me lembrei, quando a gente estava estudando, né? É que quando eu ia pela rua, se eu visse um grupo de rapazes conversando ou soltando pipa, que era muito comum lá na Zona Norte, né? Eu era do Meia, do Lins, alô Lins. Eu via as pessoas, eu tinha medo. Então eu atravessava a rua, porque eu não podia voltar. Eu não tinha como voltar, porque eu tinha que ir para lá, não tinha outro caminho para ir. Gente, eu gelava, eu tremia, a minha garganta secava. E eu tô falando isso por quê? Não só pela revelação, né? Bombástica, por sinal. Que, na verdade, um dia acabou, né?
acabou, eu nem me lembro como, eu acho que foi um dia que eles me escolheram para ser representante de turma e eu tive que ser. E representante de turma é aquela pessoa que apanha a beça da turma, né? Porque você tem que falar em nome da coordenação, então... Dos dois lados, Fica apanhando diante da escola e diante dos colegas, você é Ali eu bombardeada. tive que ser, né, tive que ser mudada, sem escolha. Eu não sei se foi nesse tempo, mas eu acho que foi. Mas assim, eu tô contando essa história principalmente pelo fato de que é comum o tímido ter muitos sintomas físicos. Então ele treme. Por quê? Porque ele tem um pico de ansiedade. Aí ele fica com garganta seca, a voz trêmula, ele não sabe onde ele põe as mãos, ele não sabe se ele olha ou não olha, ele fica com a mão gelada, dor de barriga, alguns ficam enjoados, garganta seca, voz muito trêmula. E esse conjunto de sintomas físicos acaba acentuando a vontade que essa pessoa tem de não se comunicar, não se expor. Porque ele está passando mal. Eu não quero passar por isso de novo. Você já passou por isso? Já sentiu essas coisas? Com certeza. Com certeza. E é engraçado, assim, quando a senhora compartilhou com a gente o tema "Eu não nasci para isso", isso ficou muito forte na minha cabeça, porque muitas vezes eu pensei, eu não nasci para ser tímida, eu não nasci para ter esse medo, eu não nasci para ser travada e ser parada por isso, ser paralisada por isso. E eu lembrei de uma frase também que Pastor Júnior que falou num culto, que a nossa fraqueza natural aponta para onde Deus quer liberar unção sobre a nossa vida, se a gente decidir que a gente vai romper com essa fraqueza, se a gente decidir que a gente vai dar um passo em direção à nossa mudança, em direção à nossa transformação. E eu separei um texto que está em 2 Coríntios 12:9, fala: "E ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim." E isso mostra o quanto o Senhor quer se mostrar forte através da nossa fraqueza, quando a gente decide que a gente vai romper, quando a gente decide que a gente vai ser transformado. E para mim foi um dos principais momentos da minha transformação, quando eu decidi fazer a turma especial e eu entendi que a transparência e a prestação de contas na minha vida era algo muito difícil. Era muito difícil eu falar com as minhas autoridades, era muito difícil eu falar com os meus amigos, eu expor aquilo que eu estava pensando, mas um virar de chave mesmo foi quando eu entendi que eu não ia mudar sozinha, que eu precisava das pessoas para isso, que eu precisava dos meus irmãos, eu precisava dos meus líderes, e isso me levou a um lugar de, Senhor, eu quero romper, eu vou tomar atitudes em relação a isso, e eu não vou aceitar que esse estereótipo, essa imagem, seja uma imagem minha. Não, eu quero romper e eu quero ser transformada pelo que o Senhor tem para minha vida. E você acredita que... Você está falando aí, eu tô pensando, né? Porque como eu nunca passei por isso, eu estou pensando em como a gente pode ajudar através da sua experiência, né? Você falou, não vou conseguir vencer isso sozinho. Mas você acredita que o entendimento foi suficiente ou que isso foi algo processual? Eu acredito que, assim, Deus foi muito estratégico quando eu entrei na turma especial, e foi muito engraçado porque eu fui morar na casa da turma e no meu quarto eram 4 meninas, eu e mais 3 meninas, e era literalmente uma fleumática, uma sanguínea, uma melancólica e uma colérica. Então eram os 4 temperamentos ali juntos, as 4, e ali a minha posição era, eu só quero a paz. Qualquer coisa que acontecer aqui dentro, eu não quero estar no meio da briga, eu não quero estar no meio do negócio. Então, assim, Deus, na verdade, começou a me mostrar que eu precisava dessas minhas irmãs, que as características que elas tinham de não ser tímida, de não ter problema para falar, de não ter problema para expor a opinião e tudo mais, ali elas também eram do meu grupo, do meu GC, então elas me ajudaram a romper aos poucos, e eu entendi que eu precisava delas, eu precisava daquilo, da vida de Deus que existia nelas. E a minha tendência, assim, desde criança, desde adolescente, sempre foi guardar as coisas só pra mim. Então, quando eu vi que aquilo estava me fazendo mal e que cada vez virava mais uma bola de neve dentro da minha cabeça, eu acumulava as coisas, acumulava aquilo que eu estava pensando, e foi, na verdade, como se eu entrasse em 2 crises. Eu não conseguia compartilhar as coisas boas que Deus estava fazendo na minha vida, e outras pessoas deixavam de ser edificadas. Sim. E eu também não conseguia compartilhar as coisas ruins, porque eu não conseguia falar dos meus defeitos. Para ser sarada. Exatamente. Né? E eu vejo isso para mim, eu vejo que muitas vezes a pessoa
se acostuma com a timidez de tal forma que ela se acostuma a viver com menos em todos os aspectos. Porque o expor as suas faltas, a palavra fala que é para a gente confessar os nossos pecados para sermos sarados, né? Não tem como a gente ser sarado de uma limitação, às vezes de uma neurose, porque essa coisa de ficar o tempo todo pensando o que vão falar, como vão achar, porque vão pensar o quê, isso acaba virando uma neurose, é uma escravidão, né? Você fica escravo daquilo, você está sempre preocupado com o outro, e aí você vive num plano tão natural que você deixa de dar liberdade para o espírito, né? Você não pode ser usado por Deus. Esse é um fator, né? E o outro lado é isso. Como eu vou ser um anunciador das boas novas se eu me respeito na questão de respeitar o desconforto de ter que falar, né? Eu não vou cumprir o meu papel de ser uma testemunha viva. Eu não gosto de falar como é que eu vou ser testemunha, né? Como que os outros vão ser abençoados com aquilo que Deus fez na minha vida, com o meu testemunho virar vida para outra pessoa, né? Então, eu acho que a timidez, ela acaba trazendo esse tipo de... Eu acho que é privação. Sim, ótimo. Né? Você é privado de se tornar aquilo que Deus espera que você se torne. E eu não penso que Deus vai descaracterizar a gente de forma nenhuma, né? Da mesma forma que a sua tendência à introversão existe, a minha extroversão, eu preciso depender de Deus para santificar a minha extroversão e você precisa depender de Deus para santificar a sua introversão. Para quê? Para que ambos não sejam limitadores, né? De roubar a glória de Deus, de impedir de Deus nos usar de maneira santa, né? E eu fiquei pensando nesse tema da timidez. Inclusive, assim, a primeira vez que eu pensei em fazer essa série foi por conta de uma pessoa que fez comentário em um dos nossos... O culto da gente, acho que foi de amizade. E aí a gente falou como que a gente precisou se expor e a gente escolhia por se relacionar e nananá. E aí a pessoa comentou, eu sou meio tipo, eu sou tímida e eu sou assim e meio como... Eu percebi no comentário que a pessoa, ela estava se entendendo daquela forma e aguardando que as pessoas viessem se relacionar com ela. Enquanto que Deus, ele sempre dá pra gente a visão, mas ele fala pra gente ir, né? Então, vai. Ele mostrou pra Moisés a terra, mas agora tinha que atravessar o deserto, né? Ele falou pra Abraão, olha para o céu, olha pra terra, vai ser o que eu vou te dar por herança. É a promessa, ele dá uma visão, mas você tem que ir em direção, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Na hora eu falei, gente, essa pessoa tá limitada. Talvez ela nunca vai experimentar isso porque ela tá aceitando que a timidez dela é que faz com que ela não tenha relacionamentos. Não, ela tinha que ser a primeira a pensar, peraí, isso me limita, né? Isso me atrofia, isso me impede. Se Deus me fez para que eu me relacione, eu preciso ir além dos meus limites. Obviamente que eu acho que uma pessoa introvertida, tímida, ela não vai ter 50 amigos, mas ela pode ter um, né? Ela pode dar um passo nessa direção. Há muitos anos, eu vou dar um testemunho para você, que de repente está na cabeça acelerada, falando, mas eu sou assim. Há muitos anos atrás, uma moça veio falar comigo, ninguém quer ser meu amigo, porque as pessoas se convidam para sair no final do culto e ninguém me chama. Eu parei, eu estava ouvindo, falando, Espírito Santo, o que eu falo? O que eu falo? Porque eu podia ir na fala dela, que eram fatos, né? E afirmar aquela condição para ela. Aí na hora eu falei, mas que dia que você convidou alguém para sair com você depois do culto? Eu falei, que dia que você falou, vamos comigo, que eu vou pagar um café pra gente conversar? Aí eu falei, você tá vendo que você tá esperando dos outros aquilo que você não tá disposta a fazer? Né? Então, nesse caso da timidez, às vezes é isso. Ok, eu não vou ser
falador dos ambientes, mas eu vou, né, me relacionar com pessoas com um propósito. Para quê? Para que eu seja vida para elas, para que eu possa dar o meu testemunho e para que eu tenha alguém em Deus, em que eu confio na vida de Deus nela, para eu abrir meu coração, para eu ser curado, para eu ser sarado. Então, muitas vezes dentro da igreja, a gente vai encontrar as pessoas mais aceitando e assimilando um traço que pode limitá-las, né? Onde você estaria? Ao longo da vida da Momô, já teve várias vezes que a gente chegou e conversou com a Momô. Falou, Momô, olha só, você lida com adolescentes, você tem que, né, tá mais no meio e tal. Aí ela falava, eu tenho facilidade de falar com o grupo que eu lido, mas com todo mundo eu tenho mais dificuldade. Eu falei, então, precisa romper nisso daí e tal. Aí, às vezes, chegava nos ambientes, ela ficava com vergonha de cumprimentar. Aí a gente falou, Monique, você precisa chegar nos ambientes e, né, falar um oi, não vai lá, né? Eu chego, quero abraçar o planeta. Extrovertida, não é isso? Mas, né, você não pode estar transmitindo uma mensagem que não é bacana. Você tá com vergonha de interromper. Os outros podem pensar, se acha tanto que não quer vir falar comigo, né? Então, esse romper fala de um avanço. Por isso que eu te perguntei do processo, né? Porque em tudo em Deus a gente vai avançando, né? E hoje a gente vê Monique tocando em culto, Monique liderando. Todas as igrejas são lideradas por ela e pelo esposo nesse ministério, né? Se essa competência não tivesse sido desenvolvida, isso não estaria acontecendo, né? Ter que lidar com as pessoas, liderar um grupo, né? Assim, se colocar a serviço. Então, a minha intenção de ter você aqui era justamente essa, de mostrar para as pessoas que por mais que existam em você centenas de argumentos para dizer que você é tímido, né? A prova viva de que se você colocar a sua vida diante do altar, para que você entenda que você tem um propósito de ser um utensílio para o reino, você pode se tornar uma pessoa que tem esta questão, mas que não é aprisionada por ela. Eis aqui. Monique Machado. Monique Machado. Ai, gente. Ai, fala sério. Uma das frases que mais ecoava na minha cabeça quando eu sabia que eu precisava romper era: é melhor 5 minutos vermelho do que a vida inteira pálida. O pastor sempre fala isso, Sempre pastor fala Ricardo. isso. E sempre que eu precisava, que eu era desafiada e eu via que eu estava diante de uma situação que eu precisava falar ou eu precisava expor a minha opinião, eu pensava, vão ser só 5 minutos vermelhos, Exato. vai passar. E depois, assim, é como se saísse mesmo um peso de você. É como se você... O Espírito Santo, ele fica feliz porque, na verdade, você está rompendo, Tá você respondendo, tá né? respondendo e dando um passo em direção à sua mudança, assim. Que você falou antes, na verdade, a minha característica, eu me respeitar não pode ser um limitador para a obra de Deus, não pode ser algo que vai impedir com que o propósito dele se cumpra na minha vida, simplesmente porque eu decidi me respeitar, mas na verdade porque eu vou decidir que eu vou dar um passo em direção a essa mudança. Exato. E eu acho que o mais importante é justamente a gente trazer a nosso entendimento que Deus não quer nos descaracterizar, né? Assim, tem o que é mais alegrinho, tem o que é mais introvertido, mas independente dessa natureza, desse plano carnal, eu tenho uma identidade em Cristo e eu preciso estar disponível para o Espírito Santo, para o que ele quiser fazer, né? Às vezes ele vai pedir para o extrovertido ficar quieto e vai pedir para o tímido se movimentar, né? A gente não sabe o que ele vai pedir, mas a gente tem que dar a ele essa liberdade. Quando a gente absorve essas características como sendo nossas, a gente acaba impedindo disso acontecer, né? Tem alguma coisa que eu quero acrescentar? Ai, Tem. gente, só... O meu coração tá como aqui, você acha? Eu Ela me tá se sentindo, contendo pra gente. chorar. Já derrubei a maquiagem, né? Porque assim, toda hora eu fico pensando... Eu penso a história toda, né? E como é bom, assim, você não ter se adequado à sua zona de conforto. Porque o evangelho ganhou, né? Falou tudo. Foi, assim... É isso. A minha filha é sua aluna há 4 anos, né? E é porque você é ótima pianista e por causa do seu exemplo. Eu fiz questão disso. Falei, filha, eu quero que você faça teclado com a Monique por causa dessas 2 coisas. Eu quero que você olhe para ela e veja tudo que ela rompeu. E nós vimos tudo que você rompeu, porque a gente conheceu você com 6 anos. Ela é aquela criança na salinha que não falava,
né? Assim, tava ali, a gente vê que você tava toda ali. Quer falar? Quem quer falar? Você sempre com a mãozinha aqui. Tipo, Quem quer orar? conte comigo. Só ria, só ria. Só ria, aquele Olha, tava dentinho fazendo aqui. Quem quer orar? Nada, né? E de repente, você tá ali na frente, inspirando meninas, né, da faixa etária da Vitória, de 11 a 13 anos. Já esteve com os adolescentes também. Assim, é um percurso muito longo de escolhas que a gente sabe que foram diárias, mas escolhas em que direção? Eu não vou ficar na minha zona de conforto, eu vou enriquecer o reino, porque o Senhor me deu essa condição de algo dele em mim contribuir para o reino de Deus nessas vidas que o Senhor me cercou. Então, isso para mim é tão precioso, assim, é tão grandioso, porque é o tímido que rompeu, mas que também serve para qualquer outra pessoa, Sim. que tenha qualquer outra questão, Sim. que se adeque, que nem você falou ainda agora. Ah, é que eu sou assim. Eu não sou assim. Uhum. O que em mim precisa ser alterado para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado? Amém. Isso é esse. Então é muito maravilhoso, né? Amém. Aí hoje sair d'água de novo. E só pra gente encerrar, assim, coroar, né, a definição tá muito relacionada a esse lugar, né, do medo, no lugar da gente, por causa do medo, se paralisar, né, e se acovardar. E eu sempre, quando penso em covardia, nesse sentido de se acovardar, né, eu lembro de Josué sendo convocado por Deus, né? E eu até separei o textinho aqui para ler, que eu quero deixar como uma palavra profética para você que se entendia. Vamos crer em nome de Jesus, né, que esse nosso bate-papo aqui serviu para que você fosse despertado dessa realidade de que você não nasceu para ser aprisionado nas suas limitações, mas para ser um grande instrumento de Deus. Então, quando Deus convoca Josué para dar continuidade ao que ele começou através da vida de Moisés, que é liderar o seu povo até a terra prometida, ele fala, ele dá certezas para que Josué possa se tornar esse homem convicto e corajoso para atravessar todas as possíveis dificuldades que tinham à sua frente. Ele começa falando, não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida, tal como eu estive com Moisés, assim também estarei contigo, não falharei contigo e tampouco eu te abandonarei. Então, assim como Deus esteve com a Monique e a ajudou até aqui, assim Ele está com você e Ele não vai te abandonar. E Ele vai trazer sobre você essa voz de seja forte, seja aperfeiçoado na sua fraqueza, assim como a Monique disse, e de boa coragem, pois esse povo dividirás a terra por herança, a esse povo a qual eu jurei aos seus pais que eu lhe daria. Somente se tu forte e muito corajoso, para que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então seja forte, seja corajoso, e entenda que você pode até se enxergar fraco nessa área, Deus te faz forte se você der lugar para o seu Espírito Santo. E assim como ele tem sido, né, nessa trajetória que a gente pode testemunhar com os nossos olhos da vida da Monique, eu espero que ele seja sobre a sua vida para que você se torne um grande instrumento, um utensílio nas mãos de Deus para a sua glória. Deus abençoe vocês e até a semana que vem. Dá tchau, gente! Tchau. Sem timidez. A Mônica tá querendo chorar, a Monique tá nervosa e aí ninguém dá tchau. A gente vai dar tchau lá agora. Beijo! Eu fiquei olhando se ela ia dar tchau. Ficaram as duas paralisadas, a Mônica olhando pra mamãe. Maravilhoso, muito bom. Você tem que gravar muito. Você é muito boa, cara. Viu? Já vou te convocar pro próximo.